normalmente quando você fala pra família que você tá com uma pessoa na Índia, não é um rolinho qualquer, né? É sério? Você realmente quer casar com a pessoa, você leva a sério, você não fica falando assim, tem um casinho aqui. Então, quando você vê que o negócio tá firme, aí você vai lá e apresenta. E aí? Aí a mãe dele… E aí? Aí ela falou assim, mas como assim? Eu nem sei de que casta ela é. Ai, meu Deus do céu. Que casta? Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente vai dar uma volta um pouquinho longe. A gente vai parar num lugar que a gente já falou aqui, não é o nosso primeiro programa, mas a gente chamou uma pessoa que vive lá e agora tá vivendo no Brasil, vive em transição, lá e cá. Praticamente uma vida entre Brasil e Índia. Eu vou trazer ela, que encontrou o amor, não só na Índia, mas o amor indiano. Então seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Oi para todo mundo que tá escutando, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa viagem virtual a esse lugar tão longínquo que é a Índia. Que da hora. Então, partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. É que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Letícia, antes de tudo, conta pra gente como é que você foi parar na Índia. Olha, essa história ela é bastante curiosa e é o tipo de coisa que eu digo que tem uma mãozinha do destino. Aliás, se tem um povo que acredita muito em destino, são os indianos. Eu sou formada em moda. Eu trabalhava com marketing de moda em algumas marcas de São Paulo, brasileiras. Eu sou natural do Paraná. Aí eu mudei para São Paulo para fazer faculdade. Fiquei lá trabalhando. E aí, quando chegou em 2013, eu resolvi que era hora de realizar o meu sonho mais antigo, que era o sonho de conhecer o mundo. Eu sempre, desde criança, assim, eu sou daquelas pessoas que sempre teve asinha no pé, sabe? Se deixasse, já tinha ido faz tempo. Escapado. Sempre gostei de viajar, sempre quis morar fora, sempre. Desde muito pequena. Aí eu me formei, comecei a trabalhar, tal. Eu tinha uma vida ótima, eu tava super feliz, mas aquela inquietação cresceu mais do que a felicidade que eu tinha estando em São Paulo. E aí eu resolvi que era hora de realizar esse sonho, né? De conhecer o mundo, mas
conhecer de que jeito, né? Existem 1000 maneiras de você Exatamente. morar fora. Você pode fazer um curso de mestrado, você pode arranjar um trabalho voluntário, fazer um programa de au pair, tem muitas opções, né? Sim. Então, nessa pesquisa, eu descobri o programa de intercâmbio da IESEC. Não sei se vocês conhecem. Sim, mais uma. Já veio gente falar sobre intercâmbio aqui no programa. Inclusive, a gente tem um programa só falando sobre intercâmbio. E ela citou a ISEC também. Ah, que legal, que bom. Que da hora saber que ela influencia muitas pessoas. Funciona. Influencia muitas pessoas. Muitas pessoas. A IESEC é a maior organização de jovens voluntários do mundo. Se eu não me engano, eles têm mais de 100 mil membros em 90, 100 países. É bastante gente. E é uma organização que é basicamente composta por jovens que estão ali em idade universitária, mais ou menos, né? Uhum. É uma organização que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. E hoje eles têm o propósito de facilitar experiências de liderança entre os jovens através dessas experiências interculturais, né? Sim. Então, ou você entra na organização sendo voluntário, como membro que trabalha na organização em si, tipo, eu trabalho no departamento de marketing, de RH, e enfim. Ou você entra na organização como um intercambista. Ok. Hoje em dia eu já não sei, porque todo ano eles mudam uma coisinha ou outra. Uhum. Mas na época, né, que eu fiz o programa, que foi em 2013, tinham 2 programas principais de intercâmbio. Um deles era o Cidadão Global, que era um programa de trabalho voluntário por até 3 meses, né, trabalho que não é pago. Uhum. Sim. E o outro chamava Talentos Globais, que era um programa de trabalho remunerado, como se fosse um estágio dentro da sua área de atuação em diversos países. Então, como é que funciona? Você se cadastra no site da IESEC, eles têm, né, os sites locais de cada país. Sim. E, normalmente, os escritórios da IESEC costumam ser vinculados a faculdades, né? Então, por exemplo, na cidade de São Paulo tem pelo menos 5 escritórios. Tem o da PUC, o da USP, o da ESPM. Então, você vai entrando em contato com os escritórios, aí eles te chamam lá, você faz um pequeno processo seletivo, eles, né, fazem uma pequena entrevista, veem se você está alinhado com o que a organização oferece. Sim. E aí você paga uma taxa. Na época, a taxa que eu paguei era de R$ 1.500. Quando você paga essa taxa, você tem acesso a um banco de vagas global. É como se fosse um LinkedIn gigantesco, só das vagas dentro da organização em si. Essas vagas são só para essas pessoas que são inscritas nisso? Isso, só para as pessoas que são inscritas. É um sistema interno e se você não tem acesso, né, a esse cadastro da IESEC, você não consegue acessar. E é lifetime isso daí? Você pagou uma vez só e já era? Isso, você paga a taxa uma vez só e já era. Ah, ok. Legal. E na época, essa taxa de R$ 1.500 era para o programa de talentos globais. O do Cidadão Global, se eu não me engano, era menos, era uns 1.000 e poucos, assim. Ok. Aí você ganha, né, acesso ao banco de vagas e aí você começa a procurar lá. Então, ou você procura pela região geográfica, ou você procura pela sua área específica, né? Sim. Eu, sinceramente, não imaginava que eu fosse achar alguma coisa em moda, porque moda é uma área bem mais restrita. E a IESEC, o forte deles é mais para, por exemplo, administração, marketing e algumas outras áreas, assim, sabe? Mas num global tem um pouco mais a ver com a administração. Sim. Tem gente que faz design também, enfim, depende muito do país, da área. Eu tava um pouco assim, querendo experiências novas, então eu pensei, eu acho que não vai ter nada em moda, né? Mas eu vou tentar em marketing, que afinal de contas eu trabalhava em marketing de moda, né? Sim. Falei, vou tentar em marketing, vou começar a aplicar. A princípio, eu não pensei em ir para a Índia. E só para contextualizar um pouco, quando eu comecei a aplicar para essas vagas, foi no começo de 2013. E em dezembro anterior de 2012, teve um caso que eu não sei se vocês lembram, que foi um caso de um estupro coletivo em um ônibus na Índia. Sim, eu lembro. E foi um caso muito chocante, que jogou a imagem da Índia, assim, no chão, né, em relação à violência contra a mulher e etc. E aí eu fiquei super assustada, porque aquilo tava na minha cabeça, né? Sim. E o que aconteceu foi que, desde o primeiro dia, eu não tinha nem pago a taxa ainda, tipo, não tinha caído ainda no sistema que a minha taxa tinha sido paga, mas um rapaz da Índia já conseguiu me achar
e me mandou um e-mail falando: olha, a gente tem uma vaga na cidade de Jaipur para pessoas que são formadas em moda. Aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, que estranho, né? Que isso, entendeu? Que estranho. Que mágica é essa? Capulga atrás da orelha, né? Do nada, a primeira pessoa a entrar em contato comigo já tem acesso com uma vaga de moda, sabe? Sim. Mas eu não queria ir pra Índia. Eu tinha um super preconceito com a Índia, eu tinha um super medo por causa desse caso que aconteceu. E, enfim, né, a Índia, não preciso nem falar que é um país que tem muitos estereótipos negativos. A maior parte das coisas que a gente ouve falar sobre a Índia são negativas. Verdade. Então eu tinha a imagem que basicamente a maioria das pessoas tem, né? Eu pensava, é muito pobre, é muito sujo, eu não vou, sei lá, de jeito nenhum e tal. Comecei a aplicar para outras vagas. Aí passou um tempo. Bom, o processo seletivo em si, ele é basicamente como aplicar para uma vaga de emprego. Tem vezes que você manda currículo, as pessoas não te respondem. Tem vezes que você faz entrevista, aí não te respondem. Não tem muita diferença nesse sentido, né? Enfim, apliquei para um monte de vaga em outros países, levei um monte de não. E faz parte. Muito compreensível e normal, parte do processo. Aí aconteceu um caso que foi no Rio de Janeiro, que também foi, assim, de um caso bem ruim de violência contra a mulher, uma turista americana numa van com vários homens e tal. E aí eu conversei com então, minha madrasta na época, ex-esposa do meu pai, e ela falou, nossa, Lê, mas a economia da Índia tá crescendo tanto, tá crescendo 7% ao ano, por que você não revê os seus conceitos e pensa em ir, né? E aí eu juntei todas essas informações, eu falei, será que da mesma maneira que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma imagem super negativa hoje e que o Brasil também tem uma imagem super negativa hoje, será que eu não estou sendo injusta com a Índia? Porque, ok, o Brasil tem o problema da violência, todos nós sabemos disso, sim, mas é um país maravilhoso, não dá para falar que é um país que não tem nada de bom, sim, né? Sim, com certeza. Aí eu comecei a pensar, cara, a Índia deve ter alguma coisa de boa também. É um país que está crescendo, é um país que, de repente, pode agregar muito pro meu currículo depois. Falar que eu morei, né, em um país que está crescendo muito, que muitas marcas de moda fazem negócios com a Índia hoje em dia e tal. E aí eu resolvi ampliar meu leque de horizontes e aplicar. Aí você aceitou aquela oferta lá? Então, olha só, gente, o que foi que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Eu falei, beleza, vou aplicar para as vagas na Índia, vamos ver o que tem de bom lá. E aí, olha só que curioso. No dia que eu fui aplicar para vaga na Índia, na verdade, eu descobri uma outra vaga também, que foi aí na Itália, onde vocês moram. Aqui com a gente. Eu achei 2 vagas no mesmo dia. Foi uma vaga na Itália, que era para um projeto em moda também, mas era um projeto de um voluntariado para ajudar empresas que seriam como uma espécie de Sebrae, de pequenas marcas de moda de Milão. Milão, referência, né, de moda. Moda e Itália, Milão é foda. E eu achei essa outra vaga na Índia. E nisso já era comecinho de maio, né? Aí eu fiz a entrevista, não na Itália, eu fiz a entrevista por Skype para essa vaga da Itália, que era de 6 semanas. A menina me adorou, ela falou, mas você pode chegar aqui, tipo, no final da semana que vem. Nossa. Eu tava empregada, eu tava trabalhando com carteira assinada, sabe? Aí eu falei, como assim, semana que vem? Tipo, tinha um período assim, eu tinha que estar lá em um período de uns 12 dias, sabe? Nossa. Aí eu, não, pera, calma, gente, mas se eu for pra Itália, como assim? Eu ainda não fechei a vaga da Índia. Tipo, não vale a pena eu ir pra Itália e voltar sem ter a outra vaga já desenrolada, né? Porque o ideal seria eu já ir e já ficar fora. Sim. Aí eu falei, vamos fazer essa entrevista nessa empresa da Índia. Será que eu consigo casar os dois, fazer os dois, né? Ir pra Itália e depois de lá ir pra Índia? Aí, o que eu fiz? Eu catei o nome da empresa e joguei no Google, né? Eu falei, sei lá, nunca ouvi falar nessa empresa, sei lá se é uma empresa legal, se não é, enfim, vamos ver. Pesquisar, né? Pesquisar. Joguei o nome da empresa no Google, o que apareceu lá? Não tinha um site. Gente, apareceu um perfil no LinkedIn. Eu juro pra vocês, aquela pessoa era minha melhor amiga de infância. Tava trabalhando naquela empresa na Índia. Gente, me arrepiei aqui. Mas peraí, então você pesquisou, apareceu um perfil no LinkedIn e esse perfil era sua amiga de infância? Era
era minha amiga de infância. Eu joguei o nome da empresa, né? Tipo, bababababá. Aí apareceu lá o primeiro resultado da busca, né? Fulana, trabalhando nessa empresa em Jaipur, Índia. No LinkedIn. Aí eu olhei aquilo, eu quase caí da cadeira. Eu falei, não é possível. Não é possível. Que coincidência. Eu do Paraná. É. Londrina, cidade de 500 mil habitantes. A menina, gente, ela morava, quando era criança, desde que eu nasci, ela morava na rua atrás da minha casa, tipo, paralela, assim, duas quadras da minha casa. E aí, as nossas mães eram super amigas, iam na academia juntas, nossos irmãos eram amigos, estudavam na mesma sala, a gente era amiga, a gente fazia natação junto, a gente ia pra escola juntas, assim. Não, o mundo é um ovo, né? É. Gente. Não, é bizarro, juro por Deus, é bizarro. O mundo é um ovo. Gente, se isso não é destino, eu não sei o que é. Não sei o que é. Aí cara, quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu mudei de bairro e ela mudou de escola. E naqueles tempos não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. A gente perdeu o contato. Eu não tinha ela em lugar nenhum, eu não tinha contato, eu nunca mais vi ela. E ela não é formada em moda, ela é formada em comércio exterior. A gente nem estudou a mesma coisa. Caramba. Aí, de repente, eu descubro que ela tá, numa cidade aleatória, na Índia, trabalhando na mesma empresa. E não era nem apenas a mesma empresa, era a mesma vaga. Tipo, o intercâmbio dela tava acabando e eles precisavam de alguém pra substituir ela. Caralho, pior. Nossa, mais ainda. Caramba. Gente, surreal. Mais surreal. Coincidência impossível, né? Tipo... Não, muito bizarro, muito bizarro. Bom, ela serviu de referência. Imagina que ela serviu de referência pra você ter segurança pra ir pra lá, né? Sim, porque eu não lembro se eu tinha feito ou se eu tava no processo de fazer a entrevista. Aí eu achei ela e ela tem um sobrenome super peculiar, não tinha como ser outra pessoa. Aí eu chamei ela no Facebook, adicionei ela, eu falei, pelo amor de Deus, é você que tá em Jaipur trabalhando aí. Ela falou, sou eu, que legal, não acredito, que coincidência e tal. Aí ela, você não quer que eu fale com a minha chefe sobre você? Eu falei, claro, né? Agora. Aí ela falou, e aí, no dia seguinte, isso assim, de madrugada, tal, no Brasil, no dia seguinte, a hora que eu acordei, meu nome já tava no sistema como, tipo, aprovado pra aquela vaga. Caramba! Que da hora. Foi muito louco. Nessa daí, você acabou abandonando Milão ou deu pra casar? Como que foi? Não, eu dei meus pulos lá, eu fui nas duas. Então você veio pra cá, Você veio então. pra cá. Que da hora. Eu fui, aí eu tive que fazer o meu cadastro no outro programa, que era o programa de Cidadão Global, porque na época, apesar de eu estar inscrita em um programa, eu conseguia ver a vaga de todos. Aí eu fui atrás da ESEC e falei, eu já passei nessa vaga, só que eu não tô inscrita nesse programa. Aí eu fui lá, paguei a taxa, que foi, sei lá, uns R$1.000. E aí eu comprei minha passagem, tipo, só de ida, tipo, do Brasil pra Itália, e depois da Itália pra Índia. E fui, pedi demissão, quase não cumpri aviso prévio. Caramba. Pra Itália eu não precisava de visto, porque eu fui como turista, né? Sim. E aí o meu visto pra Índia saiu na quarta-feira à tarde, o meu voo pra Itália era na sexta-feira à noite. Assim, foi muito, muito corrido. Tudo em cima da hora. Super em cima da hora. Que loucura. E aí, você ficou quanto tempo aqui na Itália? Na Itália eu fiquei 6 semanas, eu fiquei em Milão. 6 semanas. E eu vou só comentar rapidamente, porque tem uma coisa que aconteceu na Itália que depois juntou com outras coisas que aconteceram na Índia e, assim, foram uma base do trabalho que eu construí depois. Que eu trabalhava na Itália para um palestino que tinha uma marca de moda. Tinha um sushi bar também. Ele era bem globalizado. Sim. Tinha um palestino em Milão, casado com uma jordaniana. Você também é, né? Você também é bem globalizada. Ninguém tá vendo aqui, mas a Lê tem os olhinhos puxadinhos aqui, ó. Eu sou mestiça de japonês com português, com alemão, uma mistura. Bem globalizada. Ela tem os traços da sua mãe. Tem. A minha mãe é neta de japonês também. Sim, vocês têm os traços parecidos. Legal. Eu tô olhando pra você, eu lembro da minha mãe, porque é os mesmos traços. Ai, que legal. Eu não peguei quase nada. Então, quando eu falo, minha mãe é neta de japonês, a pessoa fala assim, sério, você tá sacanagem, né? Tipo, você... Então, enfim, né? Faz parte. Enfim, o chefe globalizado. Isso. Aí o meu chefe palestino, super gente boa, e ele tava fazendo uma pesquisa de mercado, porque ele queria ir pra uma feira no Japão, eu tava ajudando ele, então ele me levou em fornecedor, eu ajudei ele a escolher algumas peças, foi super legal. Mas
aconteceu uma coisa que foi muito estranha, que eu não sei se vocês já ouviram falar nisso aí, é até legal para pegar o ponto de vista de vocês. Primeiro fornecedor, primeiro não, né? No primeiro dia que a gente foi em fornecedor que fazia lenço, fornecedor de chapéu da La Perla, a gente foi em vários fornecedores legais, mas ele me levou em um lugar na periferia de Milão, que é um lugar, assim, é uma rua que tem vários galpões e não tem placa de nada. E na frente dos galpões, você vê uns caras meio fortões, assim, meio capangas. Aí eu olhei aquilo e eu falei, que lugar é esse, né? Aí ele, você vai ver que lugar é esse. A gente saiu do carro e foi entrar em um dos galpões, que é nada menos do que uma fábrica chinesa em Milão de cintos e de produtos para marcas de luxo. Caramba! Dentro de Milão. Então a dona da fábrica é chinesa e eles fazem cinto, gente. Tipo, eu vi cinto na minha frente. Cara, é originalzão, assim, sendo feito. Chineses que moram... Dentro do galpão? Que trabalham dentro do galpão de 10 a 14 horas por dia, fazendo esses cintos para marcas de luxo que são vendidos assim, preços super exorbitantes, que todo mundo acha que é feito pelo artesão italiano do Made in Italy, que é um super selo de qualidade dos produtos italianos. Caraca! E, na real, tem muita coisa que é feita por chinês, muitos dos quais moram ilegalmente na Itália. Olha, eu diria, além disso, que não é muitas coisas são feitas. Praticamente todas as coisas são feitas pelos chineses. A galera que, assim, eu não tive essa experiência. Eu trabalho perto de Torino, então não é Milão, mas é uma cidade grande também. A gente conhece alguns chineses que comercializam coisas pra casa, geral, assim. Tipo R$1,99 no Brasil, sabe? E eles são pessoas também que... Todos com lojas enormes, 24 horas trabalhando. Você vê que eles têm um poder aquisitivo que nem tem uma na cidade que a gente morava antes, Mondovì, que é enorme. Sabe? Você tem toda uma família trabalhando ali e a gente não vê o que tá por trás, né? Por trás disso tem toda a importação, exportação. É um negócio real. Mas esse negócio da moda eu não sabia. E realmente tá sendo feito na Itália, não por artesãos italianos, não né? Não dá pra falar que não foi Made in Italy, mas Made in Italy por quem, né? By whom? Em que condições, né? E a mesma experiência aconteceu em Florença, né? Em Florença tem uma parte também na periferia da cidade que tem os escritórios de várias marcas italianas enormes. E, cara, eu consigo achar o lugar no Google Maps. Outro dia eu falei, será que esse lugar existe? Eu achei. Em um galpão também. Tem vários também. Mesmo esquema, são galpões. E aí, no de Florença, esses galpões, eles são divididos em cubículos. Cada cubículo, digamos que pertence a uma família, né, diferente chinesa. Então, a hora que a gente tava entrando, saiu um menino pra fazer xixi, tipo, fazendo xixi no meio da rua, não tinha banheiro dentro do lugar, sei lá. Caramba. E aí, tem assim, um corredor central, cubículo do lado direito, cubículo do lado esquerdo. Aí tem assim, menina adolescente grávida costurando bolsa de couro. Aí tem gente que para comer um lamen ali no meio, mistura aquele cheiro do couro com o lamen. Nossa. E aí eles deixam toda o mostruário, né, das bolsas que eles fazem, eles deixam ali, você vai escolhendo e você vai falando quais você quer, quantas peças. E muitas dessas são as bolsas que eles fazem para as marcas, só que eles naturalmente vendem daí sem as etiquetas, né, para não ser identificado nada. E assim, gente, é um galpão, assim, se você cata o Google Maps e você vai para periferia de Florença e você vê onde ficam, né, ali os pontinhos dos grandes escritórios de moda lá, no meio de tudo isso tem alguns lugares que não tem identificação de nada, que são galpões enormes e não tem nenhum pontinho lá. Tem pontinho de tudo ali, menos naqueles lugares, sabe? Caramba. Então isso pra mim foi meio perturbador, sabe? Eu falei, eu não acredito nisso. Eu que trabalhava com moda, eu que sou formada em moda, eu nunca tinha escutado falar nisso. Você falou que isso te influenciou e depois outras coisas, porque eu imagino você trabalhando com a moda, a gente é meio que já sabido disso, né? De certa forma, que tem as explorações. Que existe, É que a gente imagina que isso sempre tá longe. Normalmente a gente ouve falar que tá num galpão na Índia, um galpão lá na China. Um galpão na China. E isso distancia da pessoa e dá menos empatia, então você ignora, né? Finge que não acontece. Mas agora, estando tão perto assim, é bem diferente. Em São Paulo, eu já tinha visto, né? Porque em São Paulo tem muito o lance dos bolivianos, né? Que fazem roupa. Vira e mexe, estoura algum escândalo sobre isso na mídia, de várias marcas brasileiras.
Então, quando isso já tinha me deixado um pouco, digamos que desencantada com a indústria, né? Tirando que é uma indústria que paga super mal, enfim, tem várias outras coisas. Aí, quando eu fui pra Itália, cara, eu acho que você espera que isso seja feito Você sabe que isso é feito nas marcas de fast fashion, digamos, né? Mas quando você vê que ela tá espalhada em todas as áreas da indústria da moda, você fica meio... Cara, o que eu faço agora, entendeu? Porque, beleza, eu em São Paulo eu já trabalhei em marcas de um padrão ok, marcas de luxo, e você vê que isso acontece, né, em qualquer tipo de marca. Mas aí na Itália isso também acontece nas marcas de luxo. Aí eu cheguei na Índia e naturalmente isso também aconteceu, né? Porque a empresa que eu fui trabalhar na Índia é uma empresa que fabrica ou fabricava roupa na época para marcas brasileiras de todos os tipos. Eles fabricavam desde as magazines e lojas de departamento até umas marcas com padrão mais A. Né? E, cara, eu também vi muita coisa na Índia, sabe? Então chega uma hora que você fala, como é que eu vou continuar trabalhando com isso? Porque chega uma hora que você não dá, chega uma hora que você cansa, assim, né? Parece até que você tá sendo condizente, né, com a coisa, vendo de perto. E o mais triste é que a gente tá falando, às vezes, de marcas que tem margem pra pagar as pessoas, porque são peças extremamente caras. Então esse dinheiro tá indo só pra uma, em vez de ser dividido na cadeia, né? Exatamente. Isso que você acabou de falar foi o primeiro dilema que eu tive, né? Porque, por exemplo, até hoje, se vocês procurarem assim no Cato, em vagas de empresas brasileiras, não é incomum achar vagas que pagam assim, coisa de R$1.000, R$1.500 para uma pessoa que já é formada, que eles esperam que já fale 2 idiomas, que já tenha tido experiência internacional. E naquela época era a mesma coisa, né? Então, assim, se pra pessoa que já é formada, que já fala sei lá quantos idiomas, que já é pós-graduada, eles querem pagar muito pouco, imagina pra costureira, né? Nossa, nada, né? Que tá lá do outro lado do mundo. Enfim, assim, isso foi um grande dilema que eu tive e foi um problema que eu tive na empresa indiana, né? Agora falando da empresa indiana. Porque eu cheguei, aí... Ai, meu Deus. Essa minha amiga que tava lá, na verdade, eu não cheguei a encontrar ela, porque quando eu cheguei, ela já tinha ido embora, né? Eu cheguei no começo de julho e ela foi embora no final de maio, alguma coisa assim. Então, nesse mês de junho aí não tinha ninguém. Quando eu cheguei, no meu primeiro dia, a minha chefe, né, ela tentou jogar uma conversa aí pra cima de mim, de que a fulana, né, essa minha amiga que tinha acabado de ir embora, ela era excelente. E isso ela era mesmo, eu sei que ela era, porque eu via nos e-mails o profissionalismo que ela tinha com os clientes. Todo mundo falava muito bem dela em todos os lugares, que a fulana trabalha muito, a fulana é muito boa, tal. E que a fulana queria muito ficar na Índia e ela não podia ficar na Índia por minha causa, porque a chefe jogou uma história lá, uma desculpa de que eu não sabia que você estava vindo. E aí, por sua causa, a fulana não pôde ficar aqui na Índia. E assim, ela quer muito voltar pra cá. Então, se você quiser continuar aqui, né, depois do seu intercâmbio, você tem que ser melhor do que ela. Tipo, já jogou essa pra mim. Ai, gente. Mas isso como se você não pudesse falar com a sua amiga, né? Do tipo... Então, gente, assim, aí no começo eu me senti super mal. Eu fiquei super bolada. Eu falei, nossa, gente, tipo, é minha culpa. Nossa, enfim, eu fiquei mal. Passou uns dias, eu falei, cara, a empresa, né, tá falando pra mim e tal, que você não pôde ficar na empresa por minha culpa, que enfim, blá blá blá. Aí ela deu risada, ela falou, como assim, gente? Tipo, quem queria que eu ficasse lá eram eles. E aí eu descobri que eles sacanearam super ela, porque nesse mês de junho que eles não iam ter ninguém, eles já sabiam, né, que eles não iam ter ninguém. Aí o que eles fizeram, né? Em vez de eles falarem pra ela, olha, fulana, será que você consegue ficar mais um mês trabalhando com a gente, nem que seja do Brasil? A gente te paga normalmente, né, até a Letícia chegar e tal. Não, o que eles fizeram? Eles falaram pra ela que ela ia continuar trabalhando pra eles do Brasil. Então ela continuou lidando com todos os clientes normalmente. E aí, na época que eu fui chegar, eles simplesmente bloquearam ela de tudo, assim. Tipo, eles bloquearam ela. Gente, que sacanagem. E não pagaram, provavelmente.
não pagaram nada. Aí depois eles, a gente nem sabe como faz pra mandar dinheiro pro Brasil. Tipo, fizeram a louca lá. Que horror. E deixaram a menina descobriu que ela não trabalhava mais eles pelos clientes. As marcas falaram pra ela, tipo, por que você não trabalha mais pra eles? Eles vieram, tipo, ela não sabia. Aí ela ficou com a maior cara de tacho, né? Porque ela não sabia de nada. Caralho. E, enfim, aí a empresa fez isso com ela. E o trabalho em si, ele era atraente. Porque como é que funciona, né? Em moda, as marcas não fazem coleção o ano inteiro. Elas fazem coleção em alguns meses específicos do ano. Uhum. Ela tem o processo de desenho, aí o processo de fabricação e depois o processo de venda. E nesse processo de fabricação, né, eles vão para outros países e aí eles vão, né, tipo, procurar fornecedor na China, procurar fornecedor na Índia, procurar fornecedor em vários países. Sim. Então, por conta disso, era uma vaga que você tem muito contato com os clientes. Então, eu pensei assim, eu vou conseguir fazer um network muito bom dentro de moda. Depois eu vou conhecer todo mundo de todas as marcas, né? Uhum. Pra eu conseguir um emprego depois, etc. Sim. E também era uma vaga que te dava oportunidade de viajar pro exterior, né? Essa moça, por exemplo, ela foi para Hong Kong, ela foi pro Chile, ela foi pra Europa, ela veio pro Brasil uma vez. Uia. Então, que legal, cara. Sim, claro. Você tá viajando a trabalho, você tá sendo paga pra isso, né? Sim. E aí eu falei, legal, tal. Aí, logo de cara, né, me falaram isso, e daí eu já fiquei assim, tipo, essa paulada, né? O que eu faço aqui? Porque tinha isso, e aí foi, juntando um monte de outras coisas, assim, tinha, por exemplo, as certificações das fábricas, né? Tem fábrica que tem certificado do ISO 9001, tem fábrica que tem aquilo, tal, que é o compliance para você garantir que a fábrica não tem trabalho infantil e todas essas coisas, né? Sim. Se você é uma empresa muito grande, sei lá, uma Marisa, uma Riachuelo, etc., naturalmente você tem que averiguar se os seus fornecedores têm um compliance bom. Então, tem agências que fazem inspeção na fábrica, vão fazer auditoria nas fábricas, etc, etc. Até aí tudo bem. Só que existe um certo esquema Meu Deus. de certificação e de inspeção. Né? Por exemplo, sempre tem. O jeitinho indiano de fazer as coisas. O jeitinho global, eu diria. O jeitinho da moda global. O brasileiro bobo achando que só tinha um jeitinho brasileiro, né? Chega no dia da inspeção, né? Por exemplo, vai vir um auditor para fazer a inspeção de alguma marca XYZ. De algum jeito eles descobrem aquilo. E aí o que acontece? De vez em quando eu chegava na fábrica e a minha sala não era mais uma sala. Minha sala tinha virado uma creche. Porque... Oi? Pelas regras do compliance, a creche era obrigatória, mas ela não existia. Aí, às vezes, eu chegava lá, eu abria a porta. Tinha crianças. Tinha uma mocinha lá, um monte de brinquedo de criança jogado por tudo que é canto. Aí eu olhava, o que tá acontecendo aqui? Aí alguém vem falar, hoje você tem que trabalhar em outra sala. Gente! Eles iam maquiando tudo que eles conseguiam maquiar pra poder passar. Tudo. Gente, que loucura. Então, assim, várias coisinhas que foram acontecendo, elas me colocaram numa sinuca, né? Porque, cara, eu formada em moda, eu conhecia muita gente que trabalhava em muitas marcas brasileiras, né? Sim. E uma das minhas funções da empresa era justamente para abrir mercado. Então, eles queriam que eu falasse com os meus amigos que trabalham nas marcas, que eu conseguisse contrato, que a gente fabricasse roupa para eles. Uhum. E aí eu comecei a ficar sem saber o que fazer. Eu falei, gente, mas assim, eu mesma não confio. Como é que eu vou falar para uma outra pessoa, um amigo meu que se formou comigo, vou colocar, tipo, o meu nome. Oi, fulano, é a Letícia e tal, estou trabalhando aqui na empresa, vocês não querem fazer roupa com a gente? Então, assim, esse período para mim foi muito... conflitante. Conflitante é uma ótima palavra. Que vai contra o seu valor, né? Eu também, às vezes, passo por alguma situação que, se for contra o meu valor, não tenho vontade, não dá, não sabe, não quero fazer aquilo. Broxa, né? É bem isso, porque, gente do céu. Mas você ficou quanto tempo lá trabalhando? Então, nessa empresa, o meu contrato era de 8 meses. Okay. Então, eu fiquei de julho até março. Tipo, eu terminei o meu contrato lá. Eu consegui até um contrato de uma marca pra eles. Logo que eu saí, eles já era aquele contrato, assim. Porque eles não eram muito bons em seguir alguns tipos de parâmetros, né? Então, eles, não deram continuidade.
E aí depois, nesse meio tempo, eu conheci o Piyush, que hoje é meu marido, né? Ah lá. Ah, foi nesse período, então. Música romântica nesse momento. Foi nesse período. Ele era membro da IESEC, né? Então, assim, como eu falei no começo, tem o pessoal que vai fazer intercâmbio e tem o pessoal que fica trabalhando nos escritórios locais. Ele trabalhava nos escritórios locais. Ele era a pessoa responsável por um dos departamentos desse programa de talentos globais. Então, se eu, Letícia, fui como intercambista, é porque alguém do outro lado estava lá, indo atrás das empresas, convencendo as empresas a pegarem intercambistas, estagiários estrangeiros, né? Entendi. Sim. Tipo, olha só, você... Em Jaipur, para dar um exemplo, Jaipur é uma cidade que exporta muito têxtil, muita joalheria e muito móvel na Índia. Então, eles iam, por exemplo, até as empresas que exportam móvel, que fabricam móvel, e falam, olha, seu maior mercado é a Espanha, por que você não pega um estagiário da Espanha? Porque isso vai te ajudar muito a você conseguir se comunicar melhor e tal, e tal, e tal. E da mesma maneira que você, como intercambista, paga uma taxa, a empresa também paga uma taxa. Então, eles ganham... A IESEC é uma organização sem fins lucrativos, mas eles ganham nas duas pontas, né? Sim, para poder manter o pessoal. Estrutura, né? O pessoal, sim. Para manter a estrutura. E o Piyush, na época, ele era vice-presidente dessa área de intercâmbio de talentos globais. E então, eu fui e era a equipe dele que estava ali, né? Vendo essas vagas pro pessoal ir. E quando eu cheguei, ele já era parte da organização. Eu já tinha ele no Facebook, mas a gente mal se falava. E aí, a princípio, eu achei ele super antipático, assim. Tipo, uma vez a gente tava num happy hour, ele, tipo, passou por mim, não falou oi. Eu falei, nossa, que cara mala. É sempre assim, como, né? É sempre assim. Não deu bola pra mim, depois casa. Eu falei, Aí depois teve... Gente, essa parte é meio engraçada. Porque teve uma conferência da IESEC com um evento chamado Global Village. Okay. Que assim, tinha, sei lá, 100 intercampistas de toda parte do mundo. Então cada um apresentava uma coisa da sua cultura, para todo mundo conhecer a cultura de todo mundo. E aí, na hora dos indianos, eles subiram no palco e começaram a fazer uma dança lá. Uma dança que não tinha nada a ver, assim, não era nada coreografada. Cada um foi lá fazer o que queria fazer. Freestyle. E aí eu falo... Gente, eu tenho esse vídeo até hoje, eu guardei. Eu falo que foi a dança do acasalamento do pavão. Porque quando eu vi ele lá no palco, eu amei. Eu achei aquilo demais. Sério? Foi ele dançando que te conquistou? Ele dança super bem. Tinha uns 10 indianos lá, mas eu fiquei olhando e falei, nossa, esse cara dança bem, né? Nossa. E aí, enfim, né? Tipo, eu achei muito legal, porque as minhas experiências amorosas anteriores no Brasil eram com caras que... Eles eram meio machistas, então eles não gostavam de dançar, eles achavam que tudo era coisa de... Enfim, de homossexual, sabe? Esse tipo de preconceito, cara, sim, preconceito. Somos brasileiros, sabemos. Sabemos. Super preconceito. Ai, camisa rosa não é coisa de homem. Coisas muito bestas, assim. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu achei muito legal. Porque na Índia, eles têm muito orgulho disso, de saber dançar. Se o cara dança mal, os amigos tiram sarro dele porque ele dança mal. Meu, você dança muito mal, eu danço muito melhor que você. E aí eu achei aquilo muito diferente, eu achei aquilo muito legal, sabe? Eu falei, nossa, cara, eu gostei disso. Aí, né, enfim, o Piyush, ele é super bom moço, né? E na Índia tem um tabu referente a casamento com estrangeiro. Normalmente, as famílias não são muito a favor. E, enfim, era um crush, assim, sabe? Eu comecei a tentar me aproximar dele, mas eu nem tinha muita esperança que ele fosse me dar bola, porque eu falei, esse tipo de menino de bom mocinho aí não vai desenrolar, né? Vai ficar platônico. Ele vai seguir a tradição, né? Aí, cara, chegou no final do ano, tem um evento, um festival na Índia que chama Diwali. Diwali é um festival das luzes, parece o nosso Natal, eles colocam cascatas de luzes nas casas, é super legal. Legal. E é um festival muito família, então eles chamaram os estrangeiros pra ir na casa de cada um dos indianos pra você conhecer o festival, né? Aí o Pio chamou eu e minhas roommates, minhas colegas de quarto pra
pra ir na casa dele. Aí eu vesti meu sari, né? Tipo, primeira vez usando roupa indiana. As roupas indianas são maravilhosas. É bem da hora. Fui comprar só pra essa ocasião, né? Beleza, tal. Não sabia usar, porque o sari, ele é 5 metros de tecido, assim, contínuos, que você tem que drapear no corpo de uma maneira específica. Nossa. Fui na casa da vizinha, a vizinha me ajudou a drapear aquilo. Aí eu fui lá na casa dele, conheci os pais dele e tal, tudo. Obviamente, só como intercambista, amiga. Junto com as outras meninas. Mas eu tentando impressionar com meu sari roxo com dourado. Vestida como uma indiana. Com os olhinhos puxados. Não, você tava focada, né? Tava focada. Minha sombra roxa em cima dos meus olhinhos puxados. Aí depois teve uma festa. A gente foi lá, foi super legal. Depois teve uma festa na minha casa. Foi todo mundo, vários estrangeiros foram. Alguns indianos foram também, ele foi. Aí eu tava lá, eu vou fazer caipirinha brasileira pra vocês também, pra vocês conhecerem, tal. Fiz lá a caipirinha brasileira. Aí ele chega na cozinha. Ai, Lê, nossa, porque eu gosto tanto de você. Aí eu falei, yes. Yes. Aí tá dando certo. Eu falei, meu sari foi o que, rolou, sabe? Foi a cereja do bolo. A cereja do bolo. Aí ele vira e fala assim, você é como uma irmã pra mim. Não, cagou tudo. Não! Que ódio! Ai, gente, ele me jogou na friend zone, eu fiquei lá. Ai, que ódio! Sai daqui, você não vai tomar caipirinha. Caramba, meu. Ai, que coisa. Mas e aí? Mas ele se expressou mal ou ele… Por uns meses. Coitado. Então, não, ele colocou mesmo na friendzone ou foi… Porque eu pedi… Não, colocou mesmo, assim, jogou uma pedra em cima de mim na friendzone. Porque eu pensei de início que talvez ele tinha se expressado mal, porque vocês estavam falando tudo isso em inglês, imagino. Vocês conversavam em inglês. Não, foi bem expressado, viu? Ele sabia o que ele tava falando. E aí? Chorou atrás da porta, tudo. Aí, cara, eu acho que foi em outubro, Ele me tirou da friendzone em fevereiro. Até fevereiro. Tirou o bloco. Suando. Tentando impressionar o menino. Aí a gente começou a namorar no Dia dos Namorados, que também é o Valentine's Day, né? Que é o 14 de fevereiro. Ok. Aí a gente ficou junto e ele, na época, ele também tinha um desejo de ter um negócio, mas de ter um negócio que tivesse um propósito maior, que não fosse só, tipo, comprar e vender coisa, e enfim. E eu tava um pouco marcada com essa experiência, né, que eu tive de, poxa, cara, será que eu quero? Será que vale a pena continuar trabalhando com moda, etc., depois de tudo que eu passei? Aí a gente resolveu montar uma marca que tivesse um foco em impacto social. A gente foi atrás de alguns exemplos, a gente viu que existia. E aí a gente criou uma marca onde, primeiramente, a gente vendia acessórios, né? Especialmente lenços e sapatos e bolsos. Tudo feito por artesãos que a gente ia escolher pessoalmente, a dedo. E aí, a cada produto que a gente vendia, uma parte do nosso lucro a gente revertia para uma ONG local da Índia, né? Ah, que legal. Então, foi isso que a gente ficou… A nossa marca chama Happy, ela ainda existe. E a gente ficou com ela e a gente começou a desenvolver o nosso relacionamento, o nosso trabalho, tudo ao mesmo tempo, né? Eu ficava a maior parte do tempo na Índia. Na época, eu ficava cerca de 9 meses por ano e uns 3 meses por ano no Brasil. E assim foram pelos próximos anos, né? No começo, os meus sogros não sabiam sobre a gente. Vocês namoraram escondido? Parêntese, no começo, nos primeiros 4 anos de namoro. Você tá zoando! Nossa senhora! No começo, 4 anos Gente, eu ia até perguntar isso. Eu ia falar assim, tá, mas namoro indiano demora pra casar? Você tem que… É o tempo que a gente tá junto hoje. Depende. 4 anos. Depende. Sim. Escondido. 4 anos. Porque assim, eu falei, né, que eu já conheci os pais dele. Sim. Então assim, quando a gente abriu a empresa juntos, eles me conheciam como uma amiga e como uma sócia. Sim. No fundo, pai e mãe, eles têm aquela suspeita, né? Mas aí quando eles perguntavam, o Piyush falava que não. Porque os pais dele são super tradicionais. Os pais dele nunca saíram da Índia. E na Índia,
Índia, até hoje, a maioria dos casamentos é casamento arranjado. Que, né, só pra fazer uma grande observação, casamento arranjado e casamento forçado não são a mesma coisa. Okay. Muitas pessoas na Índia gostam do casamento arranjado, inclusive. É tradição, né? É a tradição, e hoje os filhos participam ativamente do processo de escolha, né? Ótimo. A gente tem vários amigos que tiveram casamentos arranjados, então você recebe, assim, as informações de vários candidatos ou pretendentes aí. Uhum. E aí você conhece as pessoas pessoalmente, depois que você finaliza uma escolha com a família daquela pessoa também, vocês têm algum tempo para vocês realmente namorarem até o casamento. A gente tem amigos que casaram dessa maneira e que são super felizes assim, que é muito diferente do casamento forçado, que é realmente quando a escolha é imposta, que também existe em menor grau, especialmente nas zonas rurais, famílias que são pobres, que têm aquela escolha, né, como uma forma de a pessoa não depender mais da família e etc, financeiramente, enfim. Tem vários e vários casos, tem muita coisa pra falar sobre isso, mas os pais dele tiveram um casamento arranjado, eles são felizes e etc. Então a mãe dele esperava que ela fosse ajudar no processo de escolha da nora. Sim. Então ele falou pra mim desde o começo, assim, ele falou: olha, Letícia, os meus pais não são pessoas ruins. Um dia, eventualmente, eu sei que eles vão te aceitar, só que eles são muito tradicionais. Então, até eles entenderem e absorverem a ideia de que, cara, eu vou arranjar alguém pra mim, de que eu vou fazer tudo sozinha, etc., vai levar um tempo e a gente vai ter que ter paciência. E aí, e assim foi, sabe? Mas agora eu tô curioso da transição, né? Porque como que foi aí essa descoberta? Foi gradual ou tipo assim, chegou uma hora, não deu mais? Pegaram vocês no flagra? Não, nossa, Deus me livre. Pensou? Se tivessem pegado a gente no flagra, eu não ia estar contando essa história aqui hoje, não. Eu não ia ter rolado casamento, não. Foi gradual, assim, porque a gente passava muito tempo juntos, né? Tipo, a gente trabalhava juntos, então a mãe dele começou a ter algumas suspeitas. Ela perguntou algumas vezes pra ele, mas ele achava que ela ainda não estava pronta, então ele falava que não tem nada acontecendo. A gente tinha que viajar pra visitar fornecedores, a gente viajou por várias partes da Índia, várias partes isoladas, só nós dois. Chega uma hora que você suspeita, né? Ele chegou a vir pro Brasil uma vez, antes dos pais dele saberem, assim, oficialmente. Aí a mãe dele perguntava, né? Mas vocês estão dormindo em quartos separados, né? Tamo dormindo em quartos separados, claro, óbvio. Sim! Mãe, exatamente. Claro. Óbvio que vou casar virgem, mãe. Meu Deus. Sou santo. Enfim, e aí chegou uma hora que, quando ela sentia muito, ela falou, não tem como não tá acontecendo alguma coisa. Gente, vai, confessa. Aí ela deu uma pressionada nele. Aí um dia ele falou, né? Ai, não, eu realmente eu tô com ela, a gente tá junto e é com ela que eu quero casar. E esse parêntese, né, ele é importante porque no Brasil a gente tem a cultura, você começa a namorar, você leva a pessoa pra conhecer seus pais. Você já leva a pessoa pra dentro da sua casa. Na Índia não é assim, mesmo se a pessoa não namora uma estrangeira, né? A gente conhece pessoas que namoraram por anos sem nunca apresentar pra família, porque como tem esse lance de que as famílias esperam que, tipo, pô, mas eu vou te ajudar a escolher, ou eu quero escolher alguém pra você, ou eu quero iniciar esse processo, pelo menos, sendo pai e mãe. Então, muita gente namora alguém e nunca fala pra família que tá com a pessoa, porque eles acham que a família não vai aceitar, ou eles acham que a família vai falar que não pode. Enfim, tem um monte de coisas aí. Então, essa cultura, pra mim, foi bastante difícil de eu me adaptar, de eu entender que, tipo, cara, ele não vai me apresentar pra família dele tão rápido, né? Enfim, era um risco, né? E aí depois… Você chegou até… Eu, como mulher, já vou perguntar. Você já chegou a pensar que ele tava querendo te esconder pra não te assumir, de repente? Ah, sem dúvida. Nossa, passa muitas coisas pela sua cabeça. E eu, na época, morando na Índia, é pior, porque você fala… Cara, mas eu tô morando aqui, entendeu? E se de repente um dia ele fala e os pais dele batem pé e falam que não? Ele falou que os pais dele vão aceitar, mas e se eles não aceitarem? Aí eu perdi meu tempo aqui, tipo, num lugar que não é nem minha casa, é do outro lado do planeta, entendeu? Eu podia estar fazendo outra coisa da vida e tudo. Mas ele é muito parceiro. E ele sempre tentou me acalmar muito, assim, com o fato de que, vai dar certo, sabe? Vamos ter paciência porque vai dar certo, tudo.
E aí, quando ele falou pros pais dele, né? Ele falou, não, ó, realmente aqui, ó, beleza, a gente tá junto e é com ela que eu quero casar. Porque, normalmente, quando você fala pra família que você tá com uma pessoa na Índia, não é um rolinho qualquer, né? É sério? Você realmente quer casar com a pessoa, você leva a sério. Você não fica falando assim, ai, tem um casinho aqui. Ai, conheci um rapaz ali, vamos ver se rola. Tipo, não rola muito. Então, quando você vê que o negócio tá firme, aí você vai lá e apresenta. E aí? Aí a mãe dele… E aí? Aí ela falou assim… Mas como assim? Eu nem sei de que casta ela é. Ai, meu Deus do céu. Que casta? É, porque a casta é, tipo… da família que você é, de origem, né? É o sistema de castas, né? Até hoje, na Índia, as pessoas elas casam dentro da casta, dentro da própria comunidade. Então, o casamento fora da casta, ele já é uma coisa, assim, escandalosa, né? Você é de uma casta de, sei lá, comerciantes, por exemplo. Aí você quer casar com uma menina que é Brahmin. Brahmin é a casta dos antigos sacerdotes e religiosos. Isso não é muito bem visto por muita gente. E não é só pela estrutura da hierarquia social, de que um tem dinheiro e o outro não tem. Até porque existem muitos brahmanes que estão no topo da hierarquia social, que estão aqui no topo, que são pobres. Então, você ser do topo da hierarquia não significa que você tenha dinheiro, mas você tem muito respeito das pessoas. E muitas vezes não é só uma questão de classe, é uma questão de hábitos. As pessoas de diferentes castas possuem diferentes hábitos. Sim, não é compatível às vezes. Então, não é compatível. Então, as pessoas, elas preferem casar dentro da mesma casta e manter os mesmos hábitos, né? Tipo assim, a mãe dele, casando ele com alguém da casta dele, ela já sabe como aquelas pessoas pensam, como elas agem, quais são os hábitos que elas têm. Às vezes nem a comida é a mesma. Por exemplo, na Índia é muito forte o vegetarianismo e ele é muito forte dentro de algumas castas. Então, se você resolve, às vezes, casar com uma pessoa que não é vegetariana e você é vegetariano, como é que fica aquilo, entendeu? As refeições que vocês fazem no dia a dia. Você sendo uma mulher vegetariana, vai cozinhar frango pro seu marido? Mas nesse início de 4 anos, vocês estavam sempre junto. E você também provavelmente deve ter participado de alguma coisa como amiga, né? Como sócia. E ela não chegou a conhecer, ter curiosidade de perguntar sobre o seu passado, de onde você é? Ela não te entrevistou, como as mães fazem? Ixi, ela perguntou muita coisa, com certeza. Toda mãe faz isso. Ela chegou a conhecer a minha mãe, inclusive. A minha mãe foi pra Índia em 2015 me visitar. Olha. E aí minha mãe foi na casa dos pais dele, só que a minha mãe sabia quem eram os pais dele, que eram assim, eram os meus futuros sogros, potencialmente. Os pais dele não sabiam de nada, eles sabiam que ela era a mãe da Letícia. Ah, que doideira. Mesmo ela falando isso que ela falou, eles meio que aceitaram e foi de boa, ou não? Foi de boa, assim. Ela foi assim, na hora que ela perguntou mesmo, assim, de verdade, eu acho que ela já tinha jogado a toalha, sabe? Eu acho que ela só queria uma confirmação verbal de que, ok, você está certa, está acontecendo alguma coisa. Aí ela perguntou, mas eu nem sei de que casta ela é. Eu falei, nossa, nem eu sei de que casta eu sou, porque eu sou estrangeira, eu não tenho casta. Casta brasileira. Escolhe aí e me fala. Casta Paraná. Ok, assim, o pai dele é super tranquilo. A irmã dele sabe desde o começo. A irmã dele sempre apoiou muito a gente. Minha cunhada é um amor de pessoa. Eu amo ela demais. Que fofa, ela ajudou. Aliás, os meus sogros são muito queridos também. Eu amo os dois. E aí a gente sentou para conversar, a gente conversou sobre expectativas, sobre o que eles esperavam de mim, o que eu esperava deles, né? Mas os seus sogros, eles falavam inglês também? Eu ia perguntar sobre isso. Tudo essa brincadeira aí, entre você e seu marido, era inglês, eu imagino. É inglês, eu e meu marido é inglês. E ele traduzia? Meus sogros falam hindi. O meu sogro fala uma ou outra coisa em inglês, a minha sogra não fala praticamente nada. Nessa altura do campeonato, então você falava a língua deles? Eu falo, mas eu não falo fluente. Então, tipo, eu falo meio quebrado, sabe? Ok. Então, eu preciso ainda… Hoje o meu hindi é bem melhor do que ele era naquela época que a gente teve essa conversa. Mas hoje eu ainda preciso que ele me ajude com algumas coisas. Então, a gente sentou pra conversar. Aí, meus sogros falavam alguma coisa. Ele traduzia pra mim. Eu respondia. Aí… o Pilt traduzia pra eles. Nossa. Ai. Então, aí eu falei que as minhas expectativas eram que quando chegasse a hora de ter filhos, eu queria ter filhos no Brasil, até porque a minha mãe é médica e eu queria que minha mãe pudesse
estar comigo nesse processo, era uma coisa muito importante pra mim. E eles falaram que eles queriam que eu... Perguntaram se eu ia, tipo... Se eu tava ok morando com eles, porque normalmente, quando um filho homem na Índia casa, ele leva a nora pra dentro da casa. É muito comum, até hoje. Ah, vocês passam a morar com a família. Se eles têm 2 filhos homens, os 2 levam as 2 esposas e, respectivamente, os filhos depois. Todo mundo mora na mesma casa. Então, eles falaram se eu teria problema em morar com eles. Eu falei que eu não teria problema em morar com eles, mas que no futuro, para mim, o ideal seria que a gente tivesse uma casa de 2 andares, que também é um conceito muito comum. São 2 andares independentes. Eles têm entradas independentes, às vezes têm cozinhas independentes. É como se fossem 2 apartamentos, mas num formato de casa, sabe? Tipo, em 2 andares assim. Então eu falei que para mim seria melhor, enfim, por causa de alguns hábitos. Aqui na Itália é muito comum também, é chamado de vila. Que as famílias habitam tudo junto e também tem isso. É como se fosse cada andar uma família, uma parte da família. Nessas cidades menores é bem comum a família toda morar perto, assim. É bem isso então, porque na Índia isso é muito comum até hoje. E esse conceito na Índia eles chamam de joint family. A casa toda mora sob o mesmo teto, né? No caso do Piyush, ele não tem irmãos. Ele tem uma irmã e ela foi morar com o marido dela na casa dos sogros dela. Ela mora em outro estado. Então, na casa dele mesmo, só mora ele, o pai e a mãe, porque os avós já são falecidos. Entendi. E aí, mas ela cobrou de vocês quando que vocês vão casar, então? Tipo, já que vocês estão escondidos faz tempo. Então, uma das exigências dela, né, que foi bastante fácil de aderir, é que ela queria fazer um casamento de acordo com as tradições indianas, as tradições hindus. Aí, fazer um casamento na Índia. Porque queria falar não pro negócio desse. Casamentos indianos são muito legais. Imagina! Puta experiência legal também. Eu falei, tá, já que vocês faz casamento aí. Vamos amanhã. Mas e aí, depois de quanto tempo vocês casaram na Índia? Então, a gente não casou na Índia. Não! Porque o nosso casamento estava marcado para dezembro do ano passado. Nossa! E a Índia, desde março do ano passado até agora, tá com a fronteira completamente fechada para turismo. Fechadíssima. Só entra quem tem visto de negócios ou visto de residente, enfim. Entendi. Então, a gente começou, né, os preparativos para o casamento em janeiro do ano passado. Aí chegou em março, deu o lockdown. A hora que deu o lockdown, tipo, cara, conhecendo a Índia como eu conheço, eu já pensei, eu falei, já era. Tipo, já era, não vai rolar. Aí a gente teve que cancelar o casamento e a gente tinha esse plano, né, de vir pro Brasil. A gente tinha alguns projetos pendentes que a gente precisava vir pro Brasil e não ia, cara, rolar e esperar 2 anos a pandemia passar. A gente já imaginava que, cara, isso não vai passar em 1 ano, vai levar pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Então, será que a gente podia adiar tudo, né? Será que a gente podia adiar casamento, adiar todos os nossos planos futuros de trabalho, de mudar pra cá, de etc. E a gente viu que não tinha como, sabe? Então, em outubro, a gente resolveu vir. A gente fez uma cerimônia simples no civil e uma festa bem pequena, assim, basicamente minha família. A família dele não conseguiu vir, porque a Índia estava com a fronteira fechada pra sair da Índia também. Foi maior... Tadinhos. A história de como a gente conseguiu sair da Índia já foi uma novela, sabe? Porque não foi fácil. Eu, como brasileira, conseguiria sair, mas ele, como indiano, era difícil. Então, a gente casou, fiz uma cerimônia simples, sem ninguém da família dele. E aí, a gente, cara, tocamos a vida pra frente. Então, estamos morando na mesma casa agora, nossa primeira casa juntos, estamos trabalhando, agora eu tô focando na minha criação de conteúdo. E a gente quer, sim, fazer uma cerimônia na Índia. Minha sogra faz questão que a gente faça. Eu acho completamente compreensível. A gente também quer, porque foi bonita, assim, a cerimônia que a gente fez aqui, sabe? Mas ela não era o que a gente queria ter feito. Então, ela fica com aquela sensação de incompleto, de... Sabe? É muito louco, assim, porque você tá, tipo, no salão e tá todo mundo falando, porque hoje é o dia mais importante da sua vida. E você, tipo, cara, mas não parece, sabe? Que é o dia mais importante da minha vida. Porque não era assim que eu queria fazer. Sim. Então, a gente ficou com essa sensação de que faltou alguma coisa. Então, a gente quer fazer na Índia ainda. Não sei se vai dar pra fazer esse ano. A fronteira continua fechada para turismo, então... Da mesma maneira que ano passado não tinha como ninguém da minha família ou dos meus amigos ter ido, isso permanece esse ano, ainda não tem como ninguém entrar na Índia.
Então, muito provavelmente, a gente vai ter que mudar o plano. A gente vai acabar fazendo uma coisa mais simples, do mesmo jeito que aqui foi mais só minha família, lá provavelmente vai ser só a família dele. Mas que se os meus pais puderem ir, se a fronteira abrir e tal, vai ser melhor, porque, cara, meu pai não conhece a família dele, entendeu? Meu pai não conhece os pais dele. Eles querem se conhecer, é importante pra todo mundo, não só pra gente, né? Lógico, sim, com certeza. E imagina que da hora eles se conhecerem numa festa tradicional indiana, né? Pro seu pai ter essa experiência, além de tudo, né? Não, mas, o tanto que a gente sonhou com esse dia, quando a gente teve que cancelar no passado, foi muito frustrante, foi muito triste. Eu fiquei muito chateada, porque, cara, ia ser muito legal, sabe? Ia ser tipo uma família indiana com uma família brasileira, e a gente ia ver eles se encontrando pessoalmente, a gente unindo todo mundo. Meus amigos, tem gente que mora no México, tem gente que mora no Brasil, em vários outros lugares. Tem gente que eu não vejo faz uns 8 anos, que eu conheci na Índia logo que eu cheguei, que ia só pro meu casamento. Que da hora. Então foi muito... E, cara, ia ter sido muito legal, sabe? E esse livro, o e-book que eu vou lançar na sexta-feira, né? Sobre cultura indiana, o meu plano era ter lançado ele no ano passado, porque eu queria fazer um guia completo para todos os meus convidados terem esse guia, para eles terem essa imersão na cultura indiana mesmo antes de chegar na Índia. Ah, que legal! E com dicas de viagem, com dicas da cultura, com dicas de tudo. E aí, quando tudo isso aconteceu, eu desanimei de fazer, sabe? Eu falei, agora eu não vou fazer. Aí só agora que eu recuperei o ânimo, eu falei, não, eu vou lançar no e-book e um dia, se Deus quiser, quem puder vir, vai vir pra Índia e vai participar desse momento com a gente. Mas a gente não sabe ainda quando vai ser, não tem data, depende muito, assim. A segunda onda já passou, sei lá se vai vir terceira onda, então por enquanto não tem nada marcado. Bom, pra galera que tá ouvindo, já vai ter lançado, porque ela vai lançar na sexta-feira da gravação, né? Você que tá ouvindo já lançou o livro, o link vai estar aqui embaixo, você pode clicar lá e acessar, ver qual é que é. E as redes sociais também, onde você pode encontrar a Letícia também, estão todos aqui. Aliás, Letícia, eu preciso te elogiar publicamente, porque você é muito organizada. Gente, eu olhei seu Instagram, caramba, gente. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei com vergonha do meu. Você é muito organizada. Ai, nossa, obrigada mesmo. Isso é um super elogio, porque olha, eu sou bagunceira pra caramba, juro, assim, de verdade. Mas talvez em outras coisas. Acho que... no Instagram não. É que no ano passado, como a gente trabalhava com produtos físicos, né? A gente trabalhava com roupa, a gente fazia as nossas roupas na Índia e vendia no Brasil, especialmente no Brasil. O que aconteceu foi que a gente não podia vender porque não tinha como enviar nada. E a gente não podia produzir porque as fábricas todas fechadas não tinham como produzir nada. Nem os artesãos conseguiam chegar em lugar nenhum. As ONGs que a gente ajuda, a ONG que a gente ajuda hoje também teve que parar as operações. Tudo foi parado na Índia. Assim, o lockdown foi que nem o lockdown da Itália. Você não podia pisar na rua sem alguém te perguntar onde você tá indo, o que você tá fazendo, volta pra sua casa. Exatamente. Então, quando isso aconteceu, eu comecei a pensar muito nisso, sabe? Eu comecei a pensar, tipo, poxa, cara, não dá pra eu ficar dependente de um negócio só. E não dá pra eu ficar dependente de um negócio que seja tão físico, sabe? Que se acontecer alguma coisa, daqui 2 anos Deus me livre, dá algum outro problema mundial, aí todo mundo tem que parar tudo de novo. Porra, de novo eu vou passar por isso, sabe? Não rola. Então eu comecei a focar mais no storytelling, a focar mais na parte de compartilhar minhas experiências na Índia, nas mídias sociais, que era uma coisa que eu já vinha fazendo aos poucos, porque eu sempre atrelava aquilo com a minha marca, né? Tipo, o que eu tô fazendo na Índia com a minha marca. Então as pessoas chegavam no meu Instagram através de mim como pessoa, aí elas viam o que eu fazia e de repente viravam clientes também. Aí quando aconteceu tudo isso, eu tive que parar a parte da marca, né? E depois eu comecei a focar mais na criação de conteúdo. Aí eu comecei a organizar um pouco melhor nesse sentido, né? Então, em julho do ano passado, eu fiz o meu YouTube. Agora ele tá crescendo aos poucos aí, tipo 500 inscritos por mês, mas uma hora ele vai bombar. E aí, quando ele bombar, beleza. Tipo, a sementinha tá plantada, né? Mas com certeza. Mas pra um começo já é bom, já. Já é bom, 500 por mês. Poxa, num ano são 6 mil. São bastante. São 6 mil por ano. Que o algoritmo do YouTube, né? Ele, às vezes, se você faz tudo certinho assim, às vezes ele pega um vídeo e ele, cara, distribui esse vídeo pra todo mundo. E daí
o seu canal viraliza da noite pro dia. Tipo, isso é bastante comum acontecer, né, com alguns canais. Então, eu tô plantando a minha sementinha para que um dia o meu canal cresça exponencialmente, daí todos os meus outros vídeos também vão crescer, daí eu vou ganhar um monte de inscrito, enfim, o plano é esse. Bom, o canal dela vai estar aqui na descrição também. Também. Vocês correm lá e se inscrevem. Aí eu criei o meu TikTok no começo desse ano. E, enfim, cara, eu tô bem focada em crescer em todas as mídias sociais. Meu TikTok hoje é maior do que o meu Instagram. Ele tá com mais de 31 mil seguidores. Legal. No Instagram são 21 e pouquinhos, 21,6. Aí no YouTube é 4.500. Enfim, tá crescendo. Cada rede tem... Tá crescendo. Tá crescendo. Que bom. Letícia, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui a sua história. O seu começo, né? O começo. Eu achei muito engraçado. Porque, assim, são anos, né, de Índia. Eu acho que tem muitos assuntos que a gente pode abordar com a Lê. Se ela aceitar, ela pode voltar aqui. Claro, nossa, super top voltar. Eu falei pra vocês que eu falava muito, então, assim... Mas o podcast precisa disso, né? Precisa de pessoas que falam. Cara, não, e é muito legal, porque pelo menos você detalha as coisas, as pessoas querem saber. Porque, por exemplo, a gente grava um podcast e a pessoa fala assim, mas eu queria saber tal coisa também. Então, assim, volta e aí a gente conta mais coisas sobre a Índia, porque a gente tá morrendo de curiosidade. É um lugar que a gente quer muito conhecer. A Índia é fantástica, gente, é fantástica. Quem sabe a gente vai no casamento dela. Dá tempo de ir no casamento de dela. repente a gente vai no casamento. Não que a gente esteja se convidando. Que Deus ouça vocês, que a gente consiga fazer esse bendito casamento na Índia. Aí você me ajuda a vestir aquele sari de 5 metros. Bom. Nossa, é muito lindo. Meu, tinha uma pasta no Pinterest já, com todas as minhas inspirações e referências de roupas. Porque o casamento durou uns 3 dias, então você precisa de roupa pra caramba. Você precisa de umas 5 roupas. Caramba. 3 dias? O nosso a gente ainda ia espremer e fazer ele em 2. Porque, meu, cada dia que você faz, o custo do casamento indiano, gente, é muito caro. Aí, eu ainda tinha conseguido espremer fazer em 2, mas eu tenho um amigo que casou em 5 dias. Durou 5 dias o casamento do menino. Que doideira. Gente. Todos os convidados têm que pegar férias. Tem gente que daí tem que avisar o chefe. Nem todo chefe libera, né? Se a pessoa é autônoma, beleza. Mas a galera que trabalha em empresa, muitas vezes os chefes liberam, assim, só pros dias principais, 1 ou 2. Então depende muito de cada pessoa. Mas nossa, é maravilhoso. Os casamentos indianos são muito legais, eles têm muitos significados. A Índia é uma cultura hipermilenar, tudo tem muito significado na Índia. A Índia, gente, é a experiência mais maravilhosa e mais transformadora que eu podia passar na minha vida inteira, assim, tipo, o que eu aprendi nesses 8 meses iniciais de Índia, nossa, sei lá, eu acho que eu aprendi mais do que na faculdade inteira. E é um país que... A Índia não é um país que você vai de férias. A Índia é um país que você vai como uma experiência. É um país que você vai para viver. É um país que você vai para sentir. Não é um país que você vai para fazer compra, só para, tipo, ir em outlet, essas coisas, sabe? É um lugar, cara, para você pensar quem você é como pessoa. É um lugar que vai te fazer enxergar lados de você que você não gosta, lados que às vezes você acha que... Eu achava isso de mim, eu me achava super mente aberta, super fácil de me adaptar às coisas. E aí eu cheguei na Índia e eu vi que eu tava super errada. Eu vi que eu tinha muito preconceito, eu vi que eu tinha muita dificuldade de enxergar e de aceitar muitas coisas que são difíceis de aceitar mesmo. Uhum. Você vê o lance da pobreza, você vê muita gente, né, passando necessidade na rua, por exemplo. Cara, a sua primeira vontade é de você julgar aquelas pessoas. Uhum. Mas esse povo só deve ser atrasado, é tudo sujo mesmo, não sei o quê. E aí, com o tempo, eu fiz uma live muito legal no domingo que ele falou que é como você tá enxergando com óculos embaçados e você tem que tirar os óculos para você realmente ver as coisas. Yeah. E é mais ou menos isso, porque você tá com a vista muito embaçada de todos os seus pré-julgamentos e preconceitos e tudo aquilo que você cresceu aprendendo. E aí, quando você chegar lá, você tem que aprender a se livrar de todos esses julgamentos e enxergar as coisas como elas são, sabe? Como elas são de verdade e aceitar as coisas como elas são. Porque, às vezes, não depende da nossa vontade. É muito comum o estrangeiro chegar na Índia achando que ele tem a resposta de tudo, né? O bom e velho complexo de Salvador Branco. Você chega achando que, mas... eles deviam fazer isso aqui em prol das mulheres. Eles deviam fazer isso aqui para ter saneamento básico. Eles deviam fazer isso aqui para não sei o quê.
E aí, a hora que você chega, que você vai entender as causas e os motivos de tudo, você vê que o negócio é tão complexo e que tem muito indiano que já tá lutando pra mudar o país deles. Não é que não tem, eles existem, existe muita gente. E é um país muito apaixonante, gente. Tipo, é uma coisa assim que, cara, você tá em um templo, e é um templo que foi construído assim 1000 anos atrás, e é um templo maravilhoso que você olha e que você se sente numa paz tão maravilhosa lá dentro, e a hora que você sai, tem aquela pobreza toda do lado de fora. E você passa por sabe, esses conflitos, eles acontecem o tempo todo. O bonito e o feio, o sujo e o limpo, o bom e o ruim, tudo anda lado a lado o tempo todo. Você fica tentando se colocar aí na sua posição naquele lugar, né? Você fica, onde eu estou nisso daí? Na sua posição naquele lugar. Eu acho que o maior ensinamento da Índia, ele é esse, é você perceber que a escolha é sua, né? O que você quer ver? Se você quer passar 8 meses na Índia, que nem eu passei, focado em só ver que só tem pobreza, só tem sujeira, é tudo poluição, é tudo buzina, é tudo caótico, é tudo não sei o quê. Cara, você não aguenta um mês. Não tem como. Porque não dá, é muito, sabe? Então você começa a se forçar a ver o lado bom do país, o lado bom da vida, o lado bom de tudo. Tipo, beleza, ok, tem a pobreza aqui, eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas ou não? Isso está sob meu controle ou não? O que eu puder fazer por elas, dentro da cultura delas, não dentro do meu achismo de que eu sei tudo, né? Da minha verdade, o que eu puder fazer com elas, eu vou fazer. Mas o resto, eu vou ver as coisas boas, cara. Olha esse palácio maravilhoso. Olha essa arquitetura maravilhosa. Olha o Taj Mahal. Gente, o Taj Mahal, ele é tão lindo pessoalmente. Ele é aquele tipo de monumento que emociona, sabe? Porque ele é muito grande, ele é muito perfeito, ele é muito bonito. Ainda mais se você vai no nascer do sol. Ele é tudo em mármore branco. Então, quando você vai no nascer do sol, ele, por ser um monumento islâmico, ele abre ao nascer do sol mesmo, assim, tipo 5h30 da manhã ele tá aberto. Então, você chega lá nesse horário e aí você acompanha o sol nascendo e aí ele, sabe aquela luz da manhã que vai deixando tudo alaranjado? Aí aquilo bate naquele mármore branco, gente, é de arrepiar, é lindo, assim, é lindo demais, sabe? Não vejo a hora de poder ter essa experiência. Ai, gente, é lindo. Quando vocês forem, vocês têm que ir no Taj, no nascer do sol, assim. É o melhor horário, é maravilhoso. Com certeza, quando a gente for, a gente vai pegar um monte de dica com você, né? Porque a gente viu o amor que você fala da Índia. Ixi, me chama lá, eu tô super disponível pra dar dica. Eu amo a Índia. Me chama que eu vou. Não, infelizmente a gente já deu nossa cota de hoje. Mas a gente com certeza vai chamar você pra voltar aqui pra falar mais, porque a gente vê seu amor. É legal que esse episódio casou com outros episódios da Índia. Inclusive, você descreveu a questão do casamento. A gente tinha falado sobre isso no último episódio da Índia. Então, a galera vai ter mais contexto. É bem legal isso. Que legal. De novo, muito obrigado. E é isso. Lê, muito obrigada, viu, por ter participado. E tô esperando já você voltar. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui, eu amo falar sobre a Índia, eu amo conversar. Adorei vocês são muito queridos. Então, sempre que vocês quiserem, tô aí pra gente bater mais papo sobre esse país tão incrível. Bom, temos um programa? Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau, galera. Dá um tchau na Indy pra gente saber como que é. Dá um tchau, Indy. Eles falam namastê. Namastê. Que bonitinho. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.